Olá, sejam todos bem-vindos ao Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Eu sou o Michael e, como sempre, estou aqui acompanhado do Jeff, grande amigo aí, companheiro aí do podcast. Fala aí, Jeff. Tudo bom? Tranquilinho? Pois Beleza, é, né? E hoje, assim, eu não falei, né, porque, lógico, é um número de episódio curioso, 69. Pois né? é. Chegamos aqui ao episódio 69, privilegiando o prazer dos ouvintes, olha aí. Olha, a gente tem que falar com aquela voz de rádio, né? Isso aí, rapaz. E sobre esse negócio de 69, cara, eu recebi uma história aí muito curiosa esses dias de um casal que foi, né, praticar essa manobra aí arriscada e o cara engasgou, tiveram que ir pro pronto-socorro, sabe? Foi que a mulher disse que o cara ficou roxo e tal, não sei o que, tava quase morrendo, sufocado. Aí, nessa hora eu fiquei pensando, né, cara? Eu acho que o cara, não sei se ele checou direito, né, o chassi com o documento do carro, né? Porque pra engasgar, né, bicho? Bom, enfim, é dieta, né? Às vezes é dieta, enfim, né? É emoção. Complicado, emoção, né? complicado. Mas a gente tá aqui pra falar de outras coisas, né? Diga aí. Exatamente. A gente tem que registrar um momento de silêncio pelo nosso finado agora, Skype. Que é verdade. nos abandonou. Skype nos abandonou, que era a nossa plataforma aí de escolha, né? Mas a gente tá se profissionalizando aí, tá começando a usar OBS e tal, quem sabe agora, né? Porque se a vida te dá limões, você pode jogar nas outras pessoas, então. Isso aí. Tipo isso mesmo. Mas assim, estamos aí chegando para mais um episódio depois de um longo hiato. Foi culpa minha, dessa forma. É verdade. Um longo hiato aí, mas enfim, um episódio recheado, né? A gente tem muita coisa, muita coisa aí que a gente estava devendo, coisa nova. A gente tem The Last of Us, né? A segunda temporada, Thunderbolts, Karate Kid Lendas, tem a temporada lá do Demolidor, tem coisa pra caramba, Missão Impossível, Pecadores, Eternauta, Tempo de Guerra, Tempo que Te Dou. Ando a segunda temporada, cara, muita coisa aí. Então, e só lembrando, né, que o nosso episódio, o nosso podcast, a gente não tem spoiler. É uma coisa que a gente tem sempre muito cuidado, então a gente faz aquela análise bem assim, para dar dicas do que você assistir. Então a gente não dá spoiler aqui, pode ouvir tranquilo, não vai ter spoiler, né? Se você não viu e ainda vai querer ver essas coisas, fica tranquilo aí que a nossa conversa aqui é justamente para tentar direcionar e dar nossa opinião, né? Isso aí. Isso aí. Então vamos começar aí que a fila tá grande aqui, muitos ingredientes Bora hoje. Lá. Vamos lá. Vai ser um banquete. Então vamos nessa. Vamos lá então, né, pro preparo do baião aí, que a gente vai misturar os ingredientes aí, esse tanto de ingredientes que eu já dei algumas dicas aí do que vai ser pra gente servir pros ouvintes, né? Então, eu vou começar com o meu ingrediente? Não, acho que eu vou passar para você, Jeff. Já que eu estou de host hoje, você começa aí. Qual que é o seu primeiro ingrediente aí do nosso baião de hoje? Eu antes do primeiro ingrediente, eu vou aquele momento utilidade pública, né? Opa! Da galera, tem duas coisas que estão acontecendo, né? Que infelizmente nos bancos de sangue os estoques estão muito baixos, né? Então, cara, quem puder doar, por favor, faça isso. As férias estão chegando, né? Muita gente vai estar fora. Infelizmente, acontece muito acidente e tudo. Então, quem puder fazer isso, poxa, muito show. E também, né? Também do pessoal que pode ser doador de medula óssea, né? Então, tem muita gente que não sabe dessa possibilidade. Geralmente, antigamente você tinha que ir no REDOME, né? Que é o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, né? E agora não, os hemocentros em geral, né? Já tem isso, e só que tem só uma exigência um pouco mais complexa pra gente, né? Que a pessoa tem que ter 18 a 35 anos, né? Tem que ter boas condições de saúde e não ter nenhuma doença impeditiva, né?
Mas vale muito a pena. Quem puder, eu conheço uma pessoa que sobreviveu ao câncer graças a uma doação de uma pessoa dessas, né? E antigamente a extração era muito mais a pulsão era muito mais punk, né? Hoje em dia é bem mais light, né? E nossa, faz toda a diferença do planeta, né? Não só para a pessoa, mas para a família. Então, quem puder, né? Bom, voltando Show de bola. Ingredientes. Então, Missão Impossível 8, acerto final. Rapaz. Eita, nós. É o fim de uma era. É o fim de uma era. Ethan Hunt será ao final? Suposto. Será? Da sua última missão, entendeu? Enfrentando a famosa entidade, né? Então, Michael, eu vou retornar assim. O que você achou? Porque a gente assistiu, a gente acompanhou isso. A gente foi no cinema, porque eu acho que assim, o primeiro ponto aí a destacar o Tom Cruise, ele já tá numa missão aí, né, de tentar resgatar o cinema aí em termos de bilheterias e tal, porque a gente anda aí numa época meio complicada de cinema, mas a gente vê que quando tem filmes bons a galera vai, assiste, comparece. E esse, com certeza, é um filme para se assistir no cinema. Então, é uma experiência mesmo de cinema, né? E lembrando que é uma continuação, a parte 2, né? Sim. Então, mesmo que, assim, eles dão aquela explicação bem básica do que aconteceu no primeiro filme, mas o ideal é que assista antes de ver esse. E assim, cara, a minha opinião é que eu gostei do filme, acho que o filme tem muita cena boa de ação e tal, só que eu acho que eles exageraram assim na trama, eu achei que ficou muito grandioso, apocalíptico e tal, em vez de relaxar. Eu acho que o filme, esse Missão Impossível, ele foi muito bom quando ele aceitou essa característica dele de não ser um filme realista, de não ser um filme dramático, um filme, né? Tipo assim, de extinção da humanidade, enfim, é aquela coisa de diversão mesmo. Eu achei que faltou um pouco disso nesse filme. Eu achei que eles foram muito mais pro lado, assim, emotivo, emocional da parada e pesaram um pouco a mão. Essa, pelo menos, foi a minha opinião. Mas não quer dizer que não tenha cenas de ação, Tom Cruise correndo risco de vida. Isso aí tem de sobra, né? Sim, sim. E aquela coisa, né, assim, Michael, é estranho, porque o filme, poxa, ele faz até no comecinho uma homenagem, né? Porque, rapaz, são 8 filmes, né? Décadas, né? Então você vê ele envelhecendo, mudando, o mundo mudando. E tem participações aí de pessoas, né? De toda a franquia, né? Sim, sim. Então, realmente, é um filme que é grande, literalmente, porque tem 3 horas e... 3 horas e meia, né? Não, 3 horas e meia, aliás, 3 horas e 40. Na verdade, ele fala 2 horas e 49. Então são 3 horas, 3 horas. São 3 horas, porque tem a propaganda e tudo e tal. Mas não é aquele que pesa, eu não achei que pesou, tipo isso, assim. Não foi isso que pesou pra mim, não foi o tempo. Eu acho que realmente, saber dosar, eu acho que teve momentos que eu acho que o ritmo foi estranho, porque podia acontecer mais rápido, mas teve momentos né? E tinha momentos que, tipo assim, ele exagerava demais, que eu falei assim, mano, é só fazer tal coisa. Né? E tem momentos que você, tá bom, né? A gente não vai falar o quê, né? Tem uma cena famosa, né? Assim, dentro de um lugar fechado, né? Ficou famosa essa cena. E, cara, eu acho que a impressão que dá é que eu acho que fecha a história, né? Abre, assim, não fecha a franquia, naturalmente, mas eu acho que fecha um ciclo, né? Resgata algumas pessoas, talvez um pouquinho forçado, mas tudo bem. Mas assim, e também, né, a relação dele com a equipe, o que acontecia e tudo, né? Então, eu acho que é interessante, mas eu acho que realmente tinha que terminar ali, né? Eu acho que tinha que fechar, né? E começar um novo ciclo, porque eu acho que... Passar a tocha, né? Porque eu acho que é difícil a gente querer também que eles extingam a franquia, né? Uma franquia que é de muito sucesso, assim, seria muita inocência, né? Assim, a gente achar que os caras vão querer parar de ganhar dinheiro, né? Sendo que isso é um negócio que dá lucro, mas talvez, assim, ter
feito de uma forma mais de passar a tocha, né, e tal, um negócio assim. Ou então finalizar e falar assim, acabou mesmo aqui, e aí vai de reboot, entendeu? Sei lá, né? Às vezes acontece, né? Tipo o Borne. O Borne deve sofrer reboot já. Né? Sim, sim. Mas eu acho que até esse ponto, cara, eu acho que tava bom. Já terminou logo, né? Sim. Parece que teve um problema, só para finalizar, parece que teve um problema de bilheteria, ironicamente. Esse filme parece que custou 400 milhões, se não estou errado. Isso 400 milhões sem a divulgação, né? Que aí é mais dinheiro. E não tá chegando perto disso não, sabe? Então ainda tem esse problema. Então então tem esse pequeno, né? Porque o anterior já não tinha ido muito bem, o 7, né? E aí o 8 também parece que não empolgou muito, não. Vamos ver, tem as outras fases, né? Para os fãs, fiquem tranquilos que tem muitas cenas de Tom Cruise correndo loucamente. Sim, nossa, fazendo tudo que você imaginar, só faltou espaço. Que inveja desse joelho. Não, cara, nossa, eu ficava assim, cara, eu queria ter um joelho desse. Tá aqui, né, tem a história do que ele quebrou o tendão, ele rompeu o tendão. Não, ele quebrou o pé mesmo, o calcanhar, né, filmando uma cena lá, que ele foi pular no prédio aí. E ele quebrou assim, e pulou e fez a cena com o pé quebrado. O cara é sinistro, né? Bicho, enfim. Enfim. Mas diga lá, vamos passar de um clássico para agora um vamos do cinema para a TV. Né? Isso. E aí? The Last of Us. Segunda temporada, muita expectativa, né? Assim, a primeira temporada fez muito sucesso, inclusive para surpresa de muitos, com a crítica, né? Porque é um seriado dramático baseado em um jogo, e a gente sabe que isso muitas vezes vem associado assim, videogame é coisa de criança e tal, né? E se tem uma coisa que essa adaptação provou é que videogame também pode ser para adulto, né? Porque é uma história extremamente adulta, que foi criada, né? Um jogo foi criado com essa história e daquela empresa Naughty Dog, né, que ela faz jogos para o PlayStation, né, que é da mesma série Uncharted, criou o Uncharted, tem também, né, outros jogos aí que eles fizeram no passado, mas é mais assim, ficaram muito famosos pelo Uncharted e aí depois foram pro The Last of Us e tem agora uma nova franquia aí que eles vão lançar em breve, né? Mas enfim, a primeira temporada fez muito sucesso, e aí a expectativa cresceu, né? Porque de fato a história assim é fascinante, é uma história muito fascinante. Eu não vou dar spoiler aqui, né? Da primeira temporada. E surpreendeu muito, porque respeitou bastante, né, e trouxe algumas novidades interessantes, né, que também eu achei bem legal, algumas coisas que eles criaram, expandiram, né, assim, que trouxeram personagens diferentes na primeira temporada, só que assim, com a segunda temporada, que é baseada no segundo jogo, que na verdade não adapta o segundo jogo completamente, né? Porque o segundo jogo tem uma história muito grande, assim, que pega um grande espaço de tempo na vida dos personagens, né? Eles tinham quase que uma missão impossível, porque é uma das histórias mais polêmicas, né, e marcantes, ao meu ver, que foi criada para um jogo. É uma história extremamente polêmica sobre a questão da vingança, né? Assim, o efeito, né, que o rancor, o desejo de vingança, né, que efeito que isso traz para as pessoas, para quem carrega isso, para as pessoas que estão em volta, o que né, é aquela bola de neve, né, aquela coisa. Então, a decisão que eles tiveram de separar a trama, né, em mais de uma temporada, eu acho que parece acertada. Eu achei que foi boa a princípio, mas assim, deixa um gosto muito amargo no final dessa temporada, porque fica aquela coisa assim, bem Senhor dos Anéis, sabe? Você fala assim, putz, tipo Casa do Dragão, né? Aquela coisa assim de... Cara, e aí? Na hora que o negócio... tipo assim, vai ter o tal negócio, a gente, legal, e acabou. Né? Tipo assim, cara, que isso? Aí fica aquele gosto amargo, né?
E para mim, outra coisa que ficou bem clara também é que a história tem um impacto muito maior quando você tem essa questão da interação que o jogo permite, né? Para você ter uma empatia maior com os personagens, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui em relação a isso, justamente para evitar spoiler, mas, cara, o jogo ele te permite isso. Você tá na pele daquele personagem e é como se você vivenciasse as coisas que ele tá vivenciando. Você tem que tomar as mesmas decisões, né? Mesmo que você tá fazendo um flashback, você é obrigado a seguir aquela história, você não pode... Então, assim... e aí você começa a ter essa facilidade de desenvolver empatia, né? Mas para mim também outra coisa, a Bella Ramsey, né, que é a protagonista, para mim ela não tem o carisma nem o alcance para carregar a série quando ela passa a ter um maior destaque. Então, assim, para mim isso ficou bem claro. Eu achei que ela não foi bem uma melhor escolha. Eu acho que tem atrizes aí que teriam sido uma escolha melhor. Não que ela não se esforce e tal, né? Eu acho que ela se esforça pra caramba, mas eu não acho que convence, como a Ellie, principalmente nos momentos assim, em que ela deixa de ser uma adolescente, né? Que ela passa a ser mais, você vê aquela coisa assim de fúria mesmo e tal, essas coisas. Então é mais... eu não gostei muito, assim, principalmente nessa temporada ficou mais evidente. Ainda assim, ao meu ver, é um drama muito competente, né, que trata desses temas que eu falei, de vingança, rancor e tal, do impacto que isso tem. E a produção, cara, muito caprichada, realmente eles não pouparam despesas, né, a HBO, ela tem realmente uma produção muito caprichada dos seriados, né, que mistura bem, eles conseguiram fazer uma boa mistura, né, de efeitos práticos e digitais, então, mesmo assim ainda vale a pena, mas eu acho que ficou bem abaixo da primeira temporada, isso aí pra mim, sem dúvida. Eu acho que foi um consenso, eu ainda não terminei, confesso, mas alguns episódios que eu vi, eu falei, eu fiquei com essa, sabe, algumas coisas realmente me convenceram. Por exemplo, o fato de não ter a bombada, né? No jogo. Tem uma explicação que eu achei bem razoável pro pessoal, porque no jogo precisava de um certo tipo de mecânica, né? A série não precisa, né? Sim. Porque a antagonista dela, né? Só pra gente explicar melhor. No jogo ela é assim, ela é quase uma fisiculturista, né? A mulher é um monstro, né? Assim, Nossa, gigante. É gigante, né? Então, assim... mas na série eles escolheram uma atriz bem magrinha, né, assim, que não tem o mesmo físico do jogo. Isso gerou muita polêmica no momento que a escolha dela foi divulgada, né, mas a atriz é extremamente competente, assim, eu acho que todos esses pormenores que eu falei não recaem sobre ela, sabe? Eu não... Eu não acho que recai sobre ela, que é a Abby, né, ela faz o papel da Abby, que é a personagem, mas que é a Caitlin Dever. Mas assim, eu acho que o problema não é... O principal problema que afeta ela é o fato de você não estar jogando com ela, porque no jogo você joga com a Ellie, e a Ellie a gente teve mais tempo já, né, de convivência com ela desde a primeira temporada. A Abby não. E aí no jogo você entra na pele dela, né? Você vivencia as coisas que ela vivenciou, assim. O impacto... E a gente no jogo a gente tem mais tempo também. Acho que na série eles correram um pouco mais, assim, na apresentação dela, né? Sim. Então, eu acho que isso acabou afetando a personagem. E aí o contraponto também não fica tão bom, né? Não fica no mesmo nível de detalhamento ela e a Ellie. Fica difícil, assim. Porque no jogo você torce pela Abby em alguns momentos que você fala assim, cara, essa mulher passou muita coisa, entendeu? Então, eu acho que isso afetou. Afetou. Também achei. Faz parte, né? Vamos ver o que eles vão tentar fazer na terceira parte, né? Estranho, né? Mas vamos lá, uma próxima temporada que vai seguir, né? Como eu falei, não termina. É aquela coisa assim de bem... E tem personagem que fala assim, apresentar, você fala, cadê esse cara mesmo? Tá, tipo assim. Exato. Tipo assim, e tem uma coisa curiosa, é que eles escalaram, né, para um dos papéis o mesmo cara que fez o papel no jogo. Então achei bem legal isso. E a impressão que eu tive é que eles foram muito mais fiéis até, viu? E talvez isso afeta também, porque são mídias diferentes, né? Você não pode ser tão fiel em alguns aspectos. Eu achei que na primeira eles dosaram melhor esse negócio de inovação
com respeito ao material original, sabe? Mas enfim. Segurança, eu acho. Falando em segurança, né? Falando em segurança. Seu próximo ingrediente. Meu irmão, olha, um filme que eu vou te falar. Tá, primeiro, como é que eu fui assistir esse filme? Eu vi, era o Jordan, né? E aí eu falei, eu tenho que assistir esse filme. E aí depois eu fui entender que tinha Michael B. Jordan, né? Que é o protagonista. Sim. Que faz 2 irmãos, o Fumaça e o Fuligem, né? E qual é a história? A história é de 2 irmãos, como eu falei, que digamos que eles tinham atividades criminais condenáveis depois de servir na Primeira Guerra Mundial, né? Eles foram eles foram trabalhar para o Al Capone e, eram algumas coisas boas e ruins, né? E aí decidem voltar para a cidade de origem, né? E eles querem abrir uma casa noturna, né? Que toca jazz, blues, essas coisas. Beleza. Aí eu ri, cara, porque eu falei, tá, beleza. Então o filme no início parece, sabe assim, não, eles construindo, né? Chamando fulano, fulano é bom músico, cicrano é um gaitista muito bom, fulano cozinha muito bem, sabe? Foi arrumando uma galera, arruma um segurança e tal. Beleza, eles foram montando. Então, no início, você ficava assim, beleza, né? Então, da montagem, agora a gente vai ver a casa e aí depois a gente vai ver. E aí dá uma mudança na história. Tipo Drink no Inferno, sabe? Isso que eu ia falar. Eu fiquei muito com a impressão Drink no Inferno desse filme. É bem isso, cara. Não tem como negar. Então, tipo assim... Mas mesmo assim, antes de chegar... porque muita gente vai falar, então não quero assistir. Calma, gente, calma. Antes de chegar nessa parte, eles tem uma cena que ficou famosa, que o pessoal fala que é a melhor cena do ano. Pra você ter uma ideia. Pois é. E realmente essa cena, ela realmente, como muita gente define, ela beira, assim, muito perto do penhasco do ridículo, sabe? Mas é tão bonitinha, sabe? É uma cena tão legal falando sobre música, sabe? Sobre o tempo, o sentimento. Então, cara, muito bonito. Mas assim, essa cena é muito bonita, tem curiosidades, tem situações meio ok, né? E fala muito sobre preconceito também. Fala muito sobre porque, né, sul. E, cara, como as pessoas foram sobrevivendo, como elas foram se adaptando Então a construção de personagens é excelente. E aí vem o sobrenatural. E aí você pensa assim, agora... Gente, ficou massa pra caramba. Olha aí, porque assim, o próprio Drink do Inferno... Só que a pegada dele é mais pro trash, né? A pegada do Drink do Inferno é pra tirar sarro e tal, assim, é muito mais nesse sentido. Mas assim, ele saiu do outro lado, é um filme cult clássico, né? Drink do Inferno. Pois é, e aqui ele usa o lance do sobrenatural com metáforas. Então, a metáfora, que é muito forte, muito interessante, tanto do como aparece o sobrenatural e depois o que acontece, as regras, cara, nossa, muito bacana. Eu diria que é um filme que, cara, por favor, assistam. Realmente foi uma pérola, assim, desse ano que eu curti demais, vale muito a pena. E tem 2 finais, tem um final normal e tem um final pós-créditos. Eita! Pois é. Aí você tem uma ideia, o que aconteceu? Eu saí antes do segundo final. Aí eu tive que... Você não sabia? Não sabia. Aí eu tive que... Por isso vale a pena ficar, viu, gente? É legal, é bacana. Foi atrás da versão tremida e filmada. Não, tem no YouTube. Só então, alguém botou no YouTube, né? Só falo isso, porque eu acho que mais gente sofreu o mesmo problema. E falando em surpresa, é uma surpresa mesmo? Thunderbolt. Eita, olha aí. Né? Asterisco, né? Asterisco, Thunderbolt asterisco. Cara, o último filme da fase 5, né, do MCU. E eu vou te falar, isso aí também é um que a gente viu no cinema, né? A gente foi assistir no cinema.
é o filme, sem dúvidas, pra mim, o mais diferente que a gente teve da Marvel há um bom tempo aí, eu achei. O roteiro, assim, porque a história, ele junta essa galera aí, digamos assim, B-tier, né? Aquele nível B, a galera mais da Marvel, né? Você pegar o Soldado Invernal, você pegar como é que é o nome da mulher, meu Deus do céu? A irmã da Viúva Negra. A irmã da Viúva Negra, você vê, eu nem lembro o nome dela, né? Enfim. Tanto que ela é importante. Alguma coisa assim mesmo. Enfim. E Helena. Helena, assim, da Florence Pugh, né? Helena, Enfim, aí você junta alguns heróis desses aí e forma uns Vingadores, né, nível B, assim, que aí são por isso que esse nome Thunderbolts, né? E o asterisco vem bem disso aí, é como se eles fossem os novos Vingadores, né? Então, assim, mas a questão o filme, ele tem um roteiro eu achei bem interessante, né, que eles apresentam, né, conceitos interessantes aí sobre depressão, eu acho que eles humanizam a figura do herói de uma maneira bem criativa, inclusive, assim, com metáforas bem legais, eu achei que eles fizeram, mas, assim, eles não conseguem aprofundar a nível de ter um peso dramático. Mas isso também a gente não espera de um filme da Marvel. É que nem eu falei, você não vai ver um filme desse pra sair chorando e tal, não é ideia. Então eu achei que eu achei que eles conseguiram fazer de uma forma legal, diferente. E tem algumas cenas de ação muito legais, muito bacanas, assim. Tem algumas que você fala assim, cara, que legal. Poucos, assim, tem uma que dura poucos segundos, mas é uma das melhores da que eu lembro recentemente da Marvel, que é quando tá o grupo enfrentando lá o vilão, né, e eles estão testando o poder do cara, enfim, aí descobrem que o buraco é mais embaixo, é bem legal aquela cena, bem, bem interessante. Mas, assim, eles têm que balancear muito, né, aquela coisa Marvel, né, tem que ticar as coisas lá, então sempre tem o negócio do humor, né, as tiradas, aquelas coisas de pose, enfim, isso aí, você estando num filme da Marvel, você já espera isso, então, assim, isso aí não é diferente aqui, mas eu acho que é um filme divertido, tem muitas partes engraçadas, e ele funciona, né, como essa metáfora para terapia que eu falei, e eu acho que ainda consegue encerrar a fase 5, né, do MCU, que deixam as pontas suficientes aí pra gente ver a volta dos Vingadores em breve, né, porque por conta desse negócio deles serem tipo um grupo rival dos Vingadores, né, entre aspas, aí a gente vai ser interessante como é que eles vão trazer a dinâmica agora quando surgirem os Vingadores, que no último filme lá do Capitão América foi dada a ideia de que os Vingadores estão voltando, né, com a liderança do novo Capitão América, então aí fica essa questão, né, será que eles vão? E podem ter momentos engraçados, né, porque esse grupo é muito mais escrachado do que os Vingadores, então e eles brincam muito com esse negócio do anti-herói e tal, então vamos ver, mas eu gostei, cara, eu gostei, não é nada assim revolucionário, né, mas em comparação às coisas que a gente estava vendo aí da Marvel, até que eu gostei. Eu achei que foi um filme corajoso, né? Saiu acho que da famosa zona de conforto, né? Sim. E realmente levantou essa pauta muito interessante e um problema muito real, né? Ainda mais hoje em dia, né? Sim. Mas, falando em real... Eita, nós. O que é real, o que é fantasia, né? Cara, a série O Eternauta, rapaz, essa série, tinha muita gente falando, não tem como adaptar, vai ficar ruim, não sei o que, vai ficar hollywoodiano e tudo e tal. Cara, eu assim, gente, tem que entender que é uma adaptação de um livro em quadrinho, né? Revolucionário, é considerado um dos mais importantes da América Latina, pra você ter uma ideia. Que é do mesmo nome, é o Eternauta, né? Só que ele foi feito no final dos anos 50, 60, né? Então, e como uma grande metáfora, tá? Sobre ditadura, sabe? E, cara, realmente, eu li um pouco, não, é excelente, inclusive a edição brasileira é daquelas que você deixa um item de decoração, pra você ter uma ideia. Então, é carinho, mas é muito bom mesmo.
cara, eu pensei assim, cara, realmente vai ser difícil, porque, né, assim... E a galera da Netflix eu acho que fez um excelente trabalho. Porque Olha a gente aí. já tá acostumado pra criar mais uma história de... como é que é? Futuro distópico, né? Papapá, Uhum. um apocalíptico e tudo e tal. E, cara, quando eles fazem com o Portenho, é outra história. A personalidade, a forma como eles se organizam. Então, tipo assim, então eu acho que você vê Buenos Aires sofrendo todos aqueles problemas, né, e tudo, como começa, né, o problema e depois como evolui, né, e a reação das pessoas, aquele dilema que é uma coisa que a gente sofre, acho que mais do que outros Aham. povos, né, Sim. que é essa questão de confiança, né, confiança e laço, né? A gente tem ou como diria o pai do Chico Buarque, né, o Sérgio, que a gente somos homens cordiais. Isso não necessariamente é uma coisa boa, né? A gente é muito emocional, né? A gente Uhum. odeia ou ama muito, né? Então isso é uma coisa bem latina. Isso eu acho que tem um temperinho na história. E claro, tem Ricardo Darín, né? Mas, cara, o elenco de apoio é excelente. Efeitos especiais. Cara, agora só tem um porém, que é o final. O final da temporada é Hum. um pouquinho. Do tipo assim, o que vocês vão fazer não. Entendeu? Então, vamos ver, né? Vamos ver. Mas, cara, valeu muito a pena. Foi uma jornada muito legal. A forma como ele atualiza essa história, né? Que eu não vou dar muitos spoilers. Aham. Mas, assim, então a gente sai de uma noite de poker que acabou salvando as pessoas de certa forma, né? E as consequências, né? Então, cara, vale muito a pena. Curti. Legal. Olha, não decepcionou, agora fica aquele medinho, né? O que vai acontecer depois disso? Vamos ver, né? Falando em medinho, né? Porque quem luta não tem medo, não é? Ó, quem sabe? Olha aí, Karate Kid, né? Falando em luta, em lendas. Será que é uma lenda, a nova lenda, Karate Kid Lendas, que é o filme novo aí de 2025? Cara, infelizmente não é. Ah, Infelizmente não é uma nova lenda aí. Mas, assim, tava bem na cara. A ideia do filme era aproveitar o momento do final da série da Netflix, que fez muito sucesso, começou lá no falecido, esquecido YouTube Red, né? Foi uhum. adotada pela Netflix depois da segunda temporada, teve 6 temporadas, acabou recentemente. Eu acho que eles quiseram aproveitar e falar assim, agora que a série está acabando, vamos ver se a gente consegue ganhar uns trocados no cinema, quem sabe revitalizar essa franquia no cinema também, que ela foi praticamente assassinada por aquele crime lá, que foi o filme lá do filho do Will Smith, né? Nossa. Uhum. Então, assim, eles obtêm algum sucesso? Olha, assim, o problema é porque é quase um remake da história principal do Karate Kid mesmo, assim, é a mesma história, né, que a gente já conhece, e não traz não traz nada novo além da nostalgia, infelizmente. Para mim, o único ponto positivo forte do filme é que ele consegue praticamente desfazer os estragos do último remake e, de uma forma miraculosa, juntar esses dois universos aí, né? Que ele conseguiu juntar de uma forma bacana. Eu gostei da ideia que eles tiveram para juntar e tal. Então, nesse sentido, eu achei que valeu a pena, pelo menos para desfazer o estrago que foi feito por esse filme, esse remake lá, né? Do Kung Fu Kid. Mas, assim, tem boas cenas de luta, a coreografia é muito boa mesmo, que é uma coisa que a gente viu evoluindo na série da Netflix e aqui chega no top, assim, em termos de coreografia. O ator mirim que eles escolheram, o cara é muito bom. Mirim, assim, entre aspas, né? Não é mais nenhuma criança. Mas, assim, o roteiro não aproveita o que tem de bom. É muito corrido,
subaproveita personagens, assim, você vê atores assim muito bons que não foram bem aproveitados, né? E alguns eles dão ideias, essa pessoa vai ter um papel importante, nem tem na trama, então eu só recomendo para aqueles fãs mais ardorosos da franquia, né? E pra mim, assim, o que acabou valendo no filme foi a cena final, o que eles fazem a integração total com o que rolou na série, muito engraçada a cena final, muito bacana, então assim, nesse sentido pra mim valeu, pra quem assistiu a série, pra quem é muito fã da franquia e não quer perder nada, beleza, aí vale a pena, mas assim, não vai no cinema não, espera chegar no streaming de grátis aí que é melhor. Não vale tanto investimento assim, né? Não é nesse nível não. Agora sim, falar em não perder tempo, e como é que é esse tempo de guerra aí, Jeff? Fala pra gente o seu próximo ingrediente. Então, rapaz, esse filme, o pessoal já tinha falado, olha, não, esse filme aí é meio punk e tal, que não sei o quê. Aí beleza, eu fui assistir no cinema, né? Só que no cinema só tinha uma sessão. E quando eu fui assistir era num domingo. Eita. No Pier era tipo 10 horas, entendeu? Eu falei, tá, bora, né? Vamos lá. Caraca, Michael, vou te falar. Primeiro, bom, o contexto, né? Assim, Guerra do Iraque. Tem um pilotão lá que eles estão já sofrendo problema com as guerrilhas, né? E tudo, né? E antes do ISIS, né, o Daesh, né, acho que o termo mais correto seria Daesh, mas enfim. Aí então, bem naquela época, um pelotão de fuzileiros escolhe uma casa normal, assim, para servir como base de operações. E como bom americano, eles fazem um pouquinho de barulho, entendeu? E aí o pessoal fica ligado, opa, aí ó, os americanos estão ali, entendeu? E no dia seguinte, aí o pau come, entendeu? E aí você tudo bem, né? Mais um filme de, tipo, Falcão Negro em Perigo e tal. Caraca, Michael. Primeiro que é realmente baseado em fatos reais. E o filme, ele é extremamente brutal com a fidelidade. Tanto do som, porque meu irmão... Nível Resgate Soldado Ryan. Aquela cena da invasão da praia. Cara, é quase isso, porque é dentro de casa. Então, você escuta os tijolos, assim, sabe? Pipocando, bala comendo, cara. E aí você tudo bem. Não, né? Cara, quando ele mostra o que acontece, ele mostra mesmo. O pessoal gritando, como, sabe, os efeitos e tal. Caraca, mano, olha, não é... Sinistro. Olha, não é pra qualquer um não, tá? Eu fiquei muito incomodado muitas vezes. Então, rapaz, é impressionante. E eu acho que a mensagem é uma mensagem muito válida, infelizmente, né? Tem muitos jovens que acham que guerra é videogame, né? E eu acho que esse filme, ele ajuda nesse aspecto, né? Assim, infelizmente, como a gente tá vivendo aí, né? Essas guerras, né? O pessoal não tem ideia do que é, né? Todo mundo que eu conheci que participou de uma, cara, não volta ao normal, não. Não volta ao normal, não. Então, antes de tudo, é uma tragédia, né? Então, acho que esse filme, ele respeita muito isso. E mostra a casa no início e no fim. E com fotos, né, reais. Cara, é uma reflexão muito bonita. Eu acho, assim, bonita na forma de, tipo assim, quem conseguir terminar o filme, né? Mas, uma reflexão assim, válida, né? Bem, uma assim, válida. Que pode trazer boas reflexões, né? Sim, bem adulta. Cara, um filmaço. Quem gosta, olha, talvez fique um pouco chocado, entendeu? Então, mas sim, valeu a pena, valeu muito a pena. Realmente, eu acho que realmente é um filme que você cresce, infelizmente, como pessoa, porque é uma coisa muito comum, infelizmente, né? Tá certo. Falando em guerra, demolições, vamos falar do Demolidor, que é a volta, né, desse personagem aí, que fez muito sucesso lá na Netflix. Pra mim, foi a Marvel...
cresceu junto, né, com essa questão dos filmes do MCU da Marvel, e foi assim uma receita de como fazer uma boa série de TV de personagem da Marvel, assim, uma boa adaptação. E voltou para as mãos, né, da dona dela, porque estava na Netflix, voltou agora para a Marvel, ou seja, está na Disney Plus. E a Marvel, assim, a gente tem que tirar o chapéu, porque eles reconhecem o que foi feito de bom, né? Eles estão fazendo isso nos filmes do MCU, eles não estão simplesmente substituindo as pessoas assim do nada. Aquilo que foi bom, eles estão reconhecendo e estão crescendo a partir daí. Então foi isso que eles fizeram, né? Mantiveram o mesmo personagem, os mesmos atores, personagens não, atores, né? Da série. Então, porque de fato, se é bom, não tem por que reinventar, né? Então essa é basicamente uma continuação do que aconteceu lá nas temporadas da Netflix. Traz alguns rostos conhecidos, como eu falei, e alguns novos, né? Que agora aqui no caso a trama ela está focando na ascensão do Fisk como prefeito, né, de Nova York. Então você pensa, né? O Fisk está de volta à cena e vira prefeito, né? E o que efeito que isso vai ter sobre o Matt Murdock, né? Que é o cara que o Demolidor, o cara que combate o crime em Hell's Kitchen, lá em Nova York. Então, considerando tudo que aconteceu entre eles, né, a gente tem mais uma performance extremamente marcante, né, do Charlie Cox como Demolidor. Mas quem continua roubando a cena é o Vincent D'Onofrio como Fisk. E ele prova que é um dos melhores vilões da Marvel que foram adaptados para live action, a meu ver, né? Talvez ele perca aí do Thanos em termos de... porque o Thanos é um vilão que conseguiu dar certo no cinema, isso para a Marvel é muito raro, né? Talvez do Loki também, talvez ele esteja em terceiro. Então, assim, mas em termos de peso dramático, sem dúvida ele está na frente desses outros dois, porque em termos do que ele conseguiu transferir de dramaticidade pro personagem, pra tela, né? E como deu certo, que escalação, assim, perfeita esse cara nesse papel de Fisk, é impressionante. Então, a temporada tem um bom ritmo, momentos marcantes, né? Mas peca por ser apenas a metade de uma história. Então, assim, mais uma vez, né, como eu falei lá, do The Last of Us aqui acontece a mesma coisa. É só metade do arco, entendeu? Então fica claro de que eles falaram assim, não, a gente tem que lançar isso aqui, tem que tá tendo uma vaga aqui no calendário, entendeu? Um vazio aqui, a gente teve que adiar uns filmes, né? Enfim. Não termina o que se propôs a contar, é só metade da história. Então, tirando isso, eu gostei. Achei que ainda vale, né? E principalmente para quem gostou da série lá no Netflix, né? Muita luta em corredor e tal. É uma característica. Uma característica dessa série, né? E aí a gente tem a volta do Punisher, né? Do Justiceiro. Então, legal. Eu curti, recomendo demais. E fico curioso para saber como é que eles vão integrar, né? O Demolidor nos filmes. Tomara que ele tenha uma participação legal, porque ele merece. Assim, é um cara... muito querido pelos fãs. Tinha feito aquela ponta lá no Hulk, né? Pois então. Aí a promessa era com... Lá no She-Hulk, né? Rolou uma parada lá que... rolou... Eu não achei tão ruim assim, não. Não. Foi legal, assim, pra finalmente mostrar ele voltando, né, e tal. Isso foi legal. Isso. Mas, assim, ele aparece, assim, de relance. Eu acho que num filme mesmo ele aparece, assim, tipo em Nova York, né? Tipo assim, aparece ele lá e tal. Mas coisa bem rápida. Agora, assim, seria legal se eles conseguissem integrar ele no MCU, né? Vamos ver. Quem sabe ele... eu também acho. Eu acho que ele merece. Quem sabe ele não ajuda aí a derrotar o Dr. Doom. Pois é, né? Enquanto a gente aguarda isso, vamos falar do tempo que te dou, Jeff, para você falar do seu próximo ingrediente. Vamos lá. Rapaz, então essa série é uma minissériezinha espanhola. São 10 episódios, 11 minutos cada. E, cara, muito interessante, eu tinha passado pelo radar, né, porque foi bem do tempo da pandemia, né, 2021. Tem cara de ser bem sapatinho verde, não? É um pouco, aliás, antes de tudo, é adulta, então, gente, por favor, tomem cuidado. É um pouquinho adulto, mas eu acho que é uma série que pra
os que estão de coração partido aí, né, pós Dia dos Namorados, etc e tal. Mas é uma série não só para essas pessoas, mas assim, no geral, que reflete muito sobre a série começa assim, um minuto no presente, 10 minutos no passado. E aí vai aumentando, 2 minutos no presente e, né, aí vai diminuindo, 9, 8, 6, 5, entendeu? Uhum. E aí, cara, essa construção funciona muito bem. Para contar uma história de fim de romance, e o que acontece com as pessoas e tudo, e o passado. Cara, eu achei uma série muito bonita, cara. Eu achei muito legal mesmo. Com reflexões adultas, sabe? Então, cara, bonita história. Eu acho que realmente surpreendeu, cara. Muito bacana. E são 2 jovens, né? Que você vai vendo a maturidade deles ao longo dos anos, né? Mas, cara, que historinha bacana, viu? Eu curti, me surpreendeu. Que legal. Pequenininho, 10 episódios, 11 minutos. Então, mata rapidão e, pô, vale a pena. Vale a pena. É bonita. Muito bonita a história. Acho que vale conferir, né? E vem cá, seus amigos e vizinhos. Essa série tá dando o que falar, né, Michael? É uma série nova aí da Apple TV Plus que traz o Jon Hamm, né? Que ele explodiu com aquela série Mad Men, né? Que é muito boa também, para quem não assistiu, sobre publicidade na década de, acho que 50, 60, por ali. Isso. Onde era bonito fumar e beber uísque no trabalho, né? Mas assim, ele explodiu lá e fazia um tempo que ele não voltava pra TV pra fazer seriado. E aí tem essa série que ele faz o papel de um cara que é um desses caras de Wall Street, investidor, não investidor, mas é aquele cara que faz investimento, que cuida de investimento das pessoas, né? Que investe dinheiro de empresas, de outras pessoas, e só que ele perde emprego. E aí ele arruma, poxa, e agora? E o cara, assim, ele mora num daqueles subúrbios americanos e tal, sabe? E aí rola toda essa questão de aparência e tudo, e o cara tá passando por uma fase assim, é aquela coisa assim, bem do quase dia de fúria, né? Porque o cara, a mulher traiu, perdeu emprego, sabe? Traiu com o melhor amigo, sabe? Essas coisas. E aí o que ele inventa aí, né? Ele tem a ideia de roubar os vizinhos ricos dele para ganhar dinheiro. E aí é lógico que assim, né? Ele vai se envolver em muita situação perigosa e esse castelo de carta vai desmoronar, né? Então você tem aí o ótimo elenco, além do Jon Hamm, né? Você tem outras caras famosas aí, famosas assim, entre aspas. Não tem ninguém assim tão famoso quanto ele, mas que você vai olhar, conheço, essa mulher já teve em algum lugar, esse aqui e tal. E pra mim mistura a dose certa de humor e drama, sabe? Consegue entreter bem, né? Até o desfecho dela. Ela tenta fugir do óbvio no desfecho, mas eu achei um pouco assim, aquele fugir do óbvio que eu também é um pouco previsível. Parece estranho, mas assim, você fala, tá. Então assim, eles fizeram isso porque querem continuar uma próxima temporada, né? Então... aquela forçada. Isso, então assim, poxa e tal, tá vindo para um lado e vai para o outro, assim, então, a meu ver, o grande chamariz é de fato o Jon Hamm. Ele tem muito carisma, né, charme, assim, o cara é muito figuraça e casou muito bem no papel dele, porque ele faz esse papel, né, do cara que tem muita grana e tal, assim, então, eu achei. E não decepcionou mesmo, muito recomendado aí para quem gostar desse gênero, tá? A crítica recebeu bem e já foi confirmada, né? A próxima temporada, antes mesmo de estrear, já tinham confirmado a segunda. Então, assim, fica aí a dica como se a gente quase não tivesse séries já para assistir, mais uma boa aí, que promete continuar. Mais um gol da Apple TV, né? A Apple TV, assim, continua surpreendendo, né? Com a qualidade dos conteúdos e tudo, então... mais uma boa surpresa aí, né? Agora, por falar em surpresa, tem coisa boa de Star Wars sendo lançada. Tem gente falando que é melhor que sexo, que é o melhor Star Wars de todos os tempos, justamente porque não tem sabre de luz. Como é que é essa história aí da segunda temporada do Andor? Então, veja bem. Então, eu estava com... Cara, a primeira temporada é excelente, na minha opinião.
Tem uns probleminhas de ritmo, um ou outro lugar, né? Mas tudo bem. A segunda temporada, eu só tava com assim, expectativa lá em cima, no teto, né? Assim, tava fácil. E o primeiro episódio, você fica assim, caraca, a galera não economizou não, sabe? Realmente, efeitos especiais de, tipo assim, não deve nada pra filme de franquia de Star Wars, entendeu? Então, você fica assim, caraca, tão pronto, né? E aquela coisa, né? Essa série, ela tinha um espectro, né, assim, temporal bem determinado no sentido de, tipo, o início da rebelião até os eventos que dão origem. Então, cara, a gente vai vendo essa evolução do Andor, de cara, toda a confusão que foi, o começo do Império, o começo da Resistência, né, a construção. Então são 12 episódios, 12 que seus 40 e tantos minutos, né, que tem muito blá blá blá, que é uma reclamação que o pessoal tem, muito diálogo e tudo e tal, mas vai mostrando a revolução, né, os problemas, vai mostrando os problemas do Império, os problemas que a República tinha. Então é uma série mais pensada, né, assim, e eles fizeram uma divisão desses 12 em 3 episódios, e foi bom, porque esses 3 episódios meio que dentro de como fosse núcleos, sabe? Então ficou uma divisão bem interessante, sabe? Isso para efeitos narrativos é muito bom. Ganhou uma certa agilidade em alguns momentos, alguns núcleos, bom, não iam para o lugar, entendeu? Mas, cara, eu acho que quem não botava fé vai se surpreender, e quem já botava fé, no início vai achar poxa, podia ser um pouco mais, mas depois, nossa, né, da metade assim, do 6º episódio para os 12 últimos, caraca, aí o bicho pega, aí eu vi vantagem, sabe? E, cara, esse Diego Luna, cara, tá de parabéns, né? Essa Denise Golf, ela com uma Drinda, que é como fosse uma burocrata do Império, muito bom. O Stellan, eita, aí você me ajuda aí. Stellan que é da família Skarsgård, que é famosa. Que é famosa. Mais, né? Um Skarsgård, Isso, e aí, poxa, ele como Lutem, cara, é muito bom, realmente, ele consegue realmente fingir ser uma pessoa, mas você fica com medo, mas peraí, eu tô com medo, mas ele é do bem ou ele é do mal, entendeu? Ele é idealista ou não, entendeu? Então, cara, esse joguinho, sabe? E claro, né, tem o Kyle Soller, né, que como o Cyril. Cara, esse personagem é irritante pra caraca, sabe? Então, assim, você ama ou odiar esse cara. Então, cara, também é outro acerto da série, sem sombra de dúvida. Então, resumindo, é assim, e claro, né, algumas pessoas vão ficar, ué, mas acabou a série. Sim, acabou a série pra você dar play no filme, né, do Rogue One, que vai sim. Logo em seguida, sabe? Encaixa que, tipo assim, encaixou, sabe? Bonitinho no filme, né? Sim. Então, que é também um dos melhores filmes aí, tirando aquele personagem digitalmente recriado, um dos melhores filmes de Star Wars recentes, né? Não, fácil. É surpreendente, então vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena. Então, que legal. Cara, surpreendeu. Olha aí, um gol da Disney. Olha aí. Olha aí. Quem diria? Olha aí, e isso é porque a gente não vai falar aqui do Branca de Neve, né? É melhor nem falar muito, porque senão a gente pode ter pesadelo com aqueles anões digitais. Então, sim, vamos esquecer aquilo ali. Não, mas isso aí, sabe o que você faz? Você pega e joga num buraco. Boa. Por falar em buraco, né? Vamos lá para o próximo ingrediente, The Pit, né? E que na verdade é uma brincadeira aí com Pittsburgh, que é onde se passa a história dessa série que eu vou falar agora, que é a primeira temporada de The Pit na Max, na HBO lá. Cara, eu vou te falar em surpresa, que série top das galáxias, viu?
Não é Star Wars, mas é top das galáxias. Um drama, cara, drama de medicina, hospital. Cara, que é isso? E é interessante, porque aqui a gente tem um cara que ele participou daquela série clássica lá do Plantão Médico, né? Sim, que é o Noah Wyle, que faz o papel do Michael Robinavich. Era um galã. Era um dos galãs lá, tirando, né, lógico, o nosso, né? o George Clooney, o metrosexual, né? Muito, eu acho. Então, assim, mas aqui ele tá muito mais maduro e tal, ele faz o papel do chefe da emergência, né? Do médico responsável. E é interessante porque assim, é uma emergência ali de Pittsburgh mesmo, como se fosse. Não é um hospital público, porque lá a galera tem que ter plano de saúde para ser atendido no hospital, né? Mas assim, o que eu achei interessante é que atrai muito mais pelos dramas e relacionamentos do que pela questão da medicina em si, a série. Claro que assim, ela tem um embasamento, bem convincente, sabe, assim, os caras falam todos os termos que você pensasse numa velocidade absurda, assim, os caras são, como se fossem enciclopédias ambulantes, né, os médicos, é bem interessante. A maquiagem é impressionante, assim, né, cada caso maluco que aparece, porque como é emergência, não é aquela parada, aquela pegada do Dr. House, né, que é mais, o caso da semana, não, meu amigo, é tipo assim, explodiu uma bomba ali, chegam uns pedaços de gente, sabe, aquelas coisas assim, é um dia inteiro e ele se passa assim, não um dia inteiro, né? Mas acho que é o turno desse cara, que é o chefe lá, porque cada um fica um turno de 12 horas, né? Fica tipo alternando. E aí pega o turno de 12 horas, são 12 episódios que pega as 12 horas do turno desse cara, sabe? E aí, tipo assim, pra você sentir o nível, o cara chega e o cara que ele tá substituindo tá no telhado lá do hospital pensando se vai pular ou não. Tá tranquilo. A série começa com o cara assim, convencendo o colega dele a não pular. Então, não, eu cheguei para assumir teu plantão, calma, vai para casa e tal. Então, assim, nesse nível a parada, mas cara, eu acho que o fato, né, dela se apoiar muito no drama humano e também traz alguns momentos de leveza, você ri em alguns momentos, né? Então, assim, isso faz com que ela seja indicada para qualquer pessoa, não só para quem gosta de medicina, para quem é médico. Às vezes você não vai entender os termos, mas o drama você vai entender, você vai rir nos momentos que tem que rir, desde que você não tenha muito gatilho com sangue, né, ou ferimento, porque isso vai aparecer mesmo. Então, assim, se você tem gatilho com isso, é melhor não enfrentar a série. Uma pena, porque é uma série, assim, muito boa mesmo. A nota tá quase 9 lá no IMDb, né? 8.9. Mais, assim, um golaço da Max, né? Então, e ainda assim, que a realidade apresentada se diferencia bastante do que a gente vê no Brasil, né? Porque é lógico, assim, o que eles lidam de desafios lá são diferentes dos que a gente tem aqui. Aqui o cara tem que ser MacGyver, né? O cara tem que se virar com, sei lá, não tem esparadrapo, limpa com jornal. É tipo uma parada dessa. Lá não, mas a questão da pressão sobre os profissionais de saúde, o impacto disso é universal e a série representa isso. Muito bem. Então, assim, um profissional de saúde aqui do Brasil vai conseguir se identificar nesse quesito. Porque a pressão que ele sofre, o relacionamento com o paciente, o impacto disso na vida dele é o mesmo, né? Em qualquer hospital. Então, assim, bem legal. Muito bacana mesmo a série. Quem gosta de drama, principalmente dramas médicos, cara, não pode perder essa série. Tá lá na Max. Legal. Bacana. Então, aí falando em Max, né, cara, tem um filme, digamos assim, um pouquinho diferente, né? Que é a Acompanhante Perfeita, né? Eu acho que ele não tinha ideia que ia acontecer, né? Reborn e tudo. Mas, cara, pois é, porque o filme, ele tem uma moça bonita e tudo, aí tem um romance, né? Aí tal, né? Aí se encontra e tal, e eles começam a namorar e tudo. Só que, como diz o próprio trailer, né? Na verdade, não é bem isso. Na verdade, ela é uma robô. Eita, nós. E ele é um cara que comprou ela pra ser uma namorada. Pois é. Eita, nós.
Então, a coisa então, o filme é um pouco uma comédia com um pouco de Western World, ou seja, tem um drama, tem momentos mórbidos, acho que tem um quê de relacionamento tóxico, né? E, cara, mesmo assim, foi um filme que me surpreendeu, entendeu? Ah, é? Porque o Jack Quaid, ele tá no modo dele lá, automático, né? Uhum. Teve aquele outro filme que ele cocaine, não que ele não sentia dor e tal. Tá quase igual. Ah, Né? sim. Mas a menina, que é a Sophie Thatcher, né, que faz a Iris, né, cara, ela manda muito bem. Ela manda muito bem. E leva o filme nas costas. Então, se não fosse ela, cara, acho que o filme ia ficar, sabe? Ia ser, sabe? Entendi. E, cara, vai surpreendendo e vai dando um... Então, tipo assim, em vez de ser um desastre, é uma nota 6,5. Entendeu? E não é ruim. Não é ruim, é o famoso medíocre. Na verdade, errei, tá? 6,9. E, cara, é um filme legal, vale a pena. Me surpreendeu, cara. Tá disponível na Max, né? E aluguel na Apple TV Plus. Uhum. Assim, aluguel, eu não sei se eu faria isso. Mas, assim, se tiver lá no seu catálogo, acho que vale a pena conferir, né? O famoso não custa nada, né? E falando em custa nada, né? Vem aquela perguntinha, né? Vale a pena o gasto que fizeram ou não? No estúdio da Apple TV Plus, né? É uma nova série que, de fato, parece que gastaram uma grana violenta para fazer. A Apple tá rasgando mais dinheiro que o Bezos lá com os Anéis do Poder, né? Mas assim, quem está ganhando é a gente, porque é uma série muito boa, eu gostei, muito engraçada, e ela tem humor irônico e ácido sobre o que acontece nos bastidores, né, de um estúdio de cinema. Apesar de você ter o Seth Rogen, ele não está fazendo o papel dele mesmo, né, ele faz o papel de um cara que vira um diretor de estúdio, um responsável por aprovar ou negar filmes, né? E ele vive com um certo conflito interno, porque ele gosta muito de cinema e a série deixa isso claro. Apesar do humor ácido, o amor à arte, ao cinema em si, fica evidente em todos os momentos. Olha, esse sapatinho verde. Não chega a ser sapatinho verde, porque o Seth Rogen não é sapatinho verde, né? Ele é bem pipocão mesmo. O Seth Rogen ele é pipocão e tal. Sim. Então, mais assim, mais a magia do cinema, é mais a isso, né? E não a arte em si. Não é muito nesse foco na arte, mas mais a magia, o encantamento, assim. Ele fala muito de filmes clássicos e tal. E ele não faz o papel do Seth Rogen, mas, assim, aparecem vários outros personalidades e tal que fazem o papel deles mesmos, né, famosos, entendeu? Então, os diretores aparecem, cara, o bicho conseguiu filmar assim com Scorsese, com lendas assim do cinema, então, e o episódio do Scorsese é engraçadíssimo, assim, é muito engraçado, são episódios curtos, né? De 20 e poucos minutos. A série ela tem uma história assim, um centro que ela vai seguindo, mas cada episódio tem a sua trama em particular, sabe? Tirando os dois últimos que são duas partes de uma mesma finalização da temporada, digamos assim, que é a finalização dessa história principal, mas ela não é tão apegada à história, porque cada episódio eles trazem, acho que muito por conta disso, né? Porque eles trazem personalidades e tal, e o cara não pode se comprometer com muitos episódios ali, então, mas eles tiram sarro demais, assim, dos bastidores, daquelas coisas que a gente, então eles elevam ao máximo, né? Aquele negócio do exagero das estrelas de cinema, sabe? As excentricidades, né?
eu achei muito legal, assim, né? O Seth Rogen tá muito bem no papel, muita vontade, porque ele é um cara que parece ser muito apaixonado mesmo pelo cinema. Então, assim, não fica difícil ele vender isso, né? Ele é um cara muito engraçado, a gente já sabe disso, né? Aquela risada dele, se você ouvir, assim, 2 segundos da risada dele, você sabe o que é que é o Seth Rogen, então. E eu fiquei surpreso com o cara que também contracena com ele, o Ike Barinholtz, que faz tipo um cara que trabalha para ele nesse estúdio, que também eles trabalhavam lado a lado, e aí o Seth Rogen é escolhido para ser o novo chefe de estúdio, e esse cara fica abaixo dele, né? Mas assim, cara, muito bacana, assim, para quem gosta, né, da sétima arte, é uma homenagem bem legal. E eles tiram sarro de tudo, assim, de filme da Marvel, dessas coisas de adaptação. Aí eles, tipo assim, vai ter um filme do Kool-Aid agora. Tipo assim, esse negócio de adaptar filme de tudo, né? Aí eles ficam tirando onda, assim. Então, cara, muito engraçado. E assim, a galera tira muito sarro, mas é muito bacana. Gostei demais da série, tá lá na Apple TV. E como os episódios são curtinhos, né? É fácil de fazer um binge aí, se quem quiser assistir tudo de uma vez, já tá lá a primeira temporada completa. Recomendo demais, assim. Gostei muito da série, muito engraçada mesmo. Ah, que massa, legal. E... Rapaz, falando em estrelas, em famosos. Exatamente. E esse documentário aí do Led Zeppelin, como é que é isso? Cara, então, é um documentário que eu esbarrei sem querer, e eu vou te falar, cara, me surpreendeu, primeiro porque o Led Zeppelin, é uma banda que quem não conhece tem que conhecer. Cara, mas eu tô assim. Starway to Heaven, né? Qualquer roda de violão, né, a galera puxa. Realmente tem placa falando, por favor, não toque essa, né? É tipo a Raul Seixas, né? Aqui no Brasil. Isso, exatamente. E o nome da temporada é Becoming Led Zeppelin, né? Exatamente, porque conta o início do Led Zeppelin até 1969, né? Então, cara, assim, a primeira coisa, Marco, eu não vou mentir, é que eu fiquei assim, cara, quem é essa velhinha? Aí é o Jimmy Page. Então eu falei assim, Jimmy Page. Eu falei, caraca, nossa, ele tá uma velhinha. Parênteses, rapidinho. Teve um Rock in Rio que o Márcio Garcia estava apresentando na Globo. Você vê, faz tempo. Isso ia ser bem na época que o Iron Maiden tinha voltado com o Bruce Dickinson. Aí eles foram no Rock in Rio pro álbum novo deles e tal. E aí rolou um papo de que o Jimmy Page ia aparecer para fazer uma participação especial. E aí o Márcio Garcia ficava rasgando, o Jimmy Page, vai atolar da guitarra, não sei o que, ele vai aparecer a qualquer momento, e o cara não apareceu, velho. Foi um maior vexame, assim, nossa. Eu falo, hoje sim, hoje não. Hoje não, mais um na Globo. Mas foi mal, segue aí. Não, pode falar, segue aí, pode seguir. Tá. Não, é porque teve um silêncio e eu falei assim, eita, poxa, caiu. Então, aí, cara, quando eu olhei, eu falei assim, cara, será que vai ser bom? Porque parece o Jimmy Page falando e tal. E aí você vai vendo que o Led Zeppelin, ele foi por pessoas que, tipo assim, realmente tinham formações totalmente diferentes. O próprio Jimmy Page, ele já tinha trabalhado em estúdio, sabe? Em orquestra e tudo. O John Paul Jones era outro vibe, né? E o Robert Plant, ele já era mais experimental, ele já queria fazer uma coisa assim. Então a junção dos quatro, né, com o John Bonham, cara, quando você olha assim, fala assim, velho, qual era, tipo assim, realmente porque era meio que destinado realmente a virar o que virou, né? Porque eram formações, mentes totalmente diferentes, e eles falaram assim, e começou a fluir. Né? Começou a fluir, e aí o legal desse documentário é que mostra todo o contexto, sabe, dos anos 60, 50, na verdade, né? Na verdade começa com os anos 40, eles mostrando a dificuldade pós-guerra, né, de crescer, né, e realmente a gente não pensa muito nisso, né, caramba, né, assim, mas eles cresceram num país que sofreu consequências da guerra, né, e a Inglaterra não tinha, então tinha uns problemas, né, e aí tinha as bandinhas que foram ficando famosas e tudo e tal, e tem essa divisão, né,
do Yeah Yeah Yeah, né? Beatles e companhia, né? E tem a galera do rock and roll, né? E a galera progressiva. E tem o Led Zeppelin, que é um bicho um pouco diferente, porque se você prestar atenção, é o heavy metal, entendeu? Sim, Ele é o começo do heavy metal. Exatamente, ele é o avô do heavy metal. E, cara, as performances são excelentes. Eu acho que se a pessoa, poxa, tá legal. Assiste pelas performances, né? É interessante também, Michael, que você fica assim, cara, como naquela época o pessoal tinha tempo, sabe? Uma música durar 13 minutos, tudo bem, sabe? Que é uma parada bem progressiva, né? Isso vem muito do progressivo. Sim. O progressivo tem essa pegada de... não, você vai fazer alguma coisa mais tarde? Então vou continuar tocando aqui. Eu sou fã de Dream Theater e eles têm música de 20 minutos. Exatamente, tipo Yes. Então é bizarro. Então, cara, vale muito a pena. É um documentário que eu me surpreendi e fica uma dica. Quem curtiu a história tem que resgatar um filme que é o Quase Famosos, que é antigão, que é muito bom e ironicamente no final acaba meio que fazendo a ponte com o do Led Zeppelin. Então, cara, só foi nos anos 2000, pra você ter uma ideia, entendeu? Com a Kate Wilson novinha, entendeu? E, cara, é muito bom. Esse filme aí vale muito a pena, quem puder, assiste. E o documentário também. Então, tá lá na Amazon Prime, tá fácil, de aluguel, né? Quem é fã, vai, olha, não é dinheiro perdido. E falando em dinheiro... Legal, agora rapidinho, sobre o Led Zeppelin, eu admiro muito a banda, assim, e eu acho que isso ajudou eles a virarem a lenda, né, que eles viraram, assim, o fato deles terem terminado, né, quando o baterista morreu, e respeitarem isso. Eu acho que principalmente o Robert Plant, ele é totalmente contra. Teve muito boato de que eles iam voltar para uma turnê. Eles fizeram um show que foi, acho que chama One Night Only, né? Que eu acho que até tem o Blu-ray dele, que foi o filho, né, do baterista. E aí eles fizeram um show em homenagem ao baterista e tal, com o filho tocando no lugar do pai, e aí o Robert Plant aceitou, e foi a última vez, assim, de fato, que eles... isso já tem vários anos, que eles se reuniram, aí depois disso falaram, cara, tipo assim, a gente tem que voltar, porque isso acontece demais, né, assim, tipo Guns N' Roses, né, a galera assim, já fim de carreira, aqueles que já não dá conta mais de cantar e tal, e o cara tá lá, né, pra ganhar, você vê, reformar o banheiro. Os caras não, tipo assim, acabou e vamos lá, acabou mesmo, vamos seguir a vida, né, o Robert Plant seguiu. É aquela coisa, vou tocar meus projetos e acabou. Isso, que é uma coisa que aconteceu também no Deep Purple com o Rich Blackmore, que era um dos cabeças da banda, e saiu também e foi tocar folk, o cara tipo assim, tocar country, então assim, outras coisas, então eu admiro bastante, eu acho que ajudou também nessa a lenda, né, que eles viraram, né. Eu acho que de repente é um fim melhor do que fazer show em Brasília. Pronto, falei. Né? Boa. Mas já que estamos falando de final, e final leva... E aquela coisa, né, Michael? Assim, fim e tal, fim, assassino, né? Pra dar fim nas pessoas. Então, e aí, Predador? Rapaz, olha que surpresa, viu? Eu não esperava muita coisa não do filme. Na verdade, eles estão fazendo aí um filme novo, que já tem um trailer, né? Eu confesso que eu achei que fosse esse. Eu falei, já saiu? Nossa, nem foi no cinema e tal. Achei que fosse esse. Aí quando eu fui ver, era um filme de animação. Eu falei assim, animação, tal. Mas que tapa na cara que eu tomei. Porque eu falei assim, vou assistir, né? Tá lá na Disney e tal, não tem nada a ver com Disney, né? Mas enfim, tá lá no Disney Plus, eu falei, vou assistir e tal, beleza. Cara, filme de animação para adultos, ele mantém um movimento recente aí de retomada dessa franquia, né? Que sofreu muito depois dos 2 primeiros filmes, aí teve algumas aberrações aí, Alien vs Predador e tal. Mas assim, esse filme tem uma premissa sensacional, cara. Muito boa mesmo, porque é tipo assim, pega esse negócio do predador ser essa raça que
vai atrás de caçar troféus, né? E ele sempre assim, ele quer, quem que é o macho alfa aqui dessa tribo? Eu vou enfrentar esse cara, né? É tipo isso. E eles fazem até, assim, tem o filme anterior, né? Que é o Predador Caçada, eu acho. Que é assim, o macho alfa acaba sendo uma mulher, né? Sim, que é uma mulher que quer virar caçadora, o irmão dela não deixa, enfim. E acaba que ela que é o grande adversário do predador naquele filme. E o predador tem isso, ele sempre vai atrás. Aí é tipo assim, ele vai um pouco, ele vai assim, aumentando e crescendo o universo dos predadores. Como é que é isso? Como é que existe um predador chefão? Existe um planeta deles? Como é que é isso, né? Assim, por que eles vão atrás dessas pessoas? Enfim. E aí eles expandem esse universo de uma maneira muito criativa, eu achei. E eles conseguem linkar com os filmes, sabe? Trazer elementos que falam assim, então é por isso e tal. Pra mim é um dos 3 melhores filmes, né? Sobre Predador, junto com o primeiro e esse último que eu falei da caçada. O segundo eu gosto, mas assim, essa parada meio cult, né? Digamos, Sessão da Tarde, porque eu assisti muito aquele filme, mas sem dúvida pra mim o primeiro é o melhor, depois vem esse outro da caçada, então. E ele tá ali, cara, pra você ver o nível dele, né? Porque aí ele mostra os predadores indo em épocas diferentes, porque se tem uma coisa que fica claro na franquia, que eles já estão nessa parada há muitos anos, né? Uhum. De enfrentar. E mostra eles assim, tipo, e como é que foi se ele for pegar um samurai, um viking, sabe? Um cara na Segunda Guerra Mundial. Aí junta isso numa panela muito interessante, assim, numa premissa muito bacana. A animação de excelente qualidade, assim, bastante violenta, assim, bem na pegada da franquia mesmo, com excelentes cenas de luta e tudo. Para mim, o ponto negativo é o final, que assim, eu achei muito abrupto e não concluiu de maneira adequada essas tramas iniciadas. Então, o que indica que eles devem ter uma continuação desse filme em breve, eu acho. Ficou com essa impressão, porque não é possível. Eu falei, não é possível. Acabou? Tipo assim, sabe? De repente aí, acabou. Tipo assim, tá, beleza. Então, assim, é uma pena isso. Né? Mais uma vez eu tá falando, parece tipo, um disco furado, né? Mas está acontecendo demais. E curiosidade na Disney, né? Então, não sei se é tipo assim, tem que lançar, não sei. Mas enfim, ou se é um plano mesmo e tudo. Então, tirando isso, cara, muito recomendado para quem gosta de Predador, assim, tem que assistir, mesmo que não seja tão fã de filme de animação. Vale muito a pena. Legal, interessante. Vou conferir, com certeza. Vale muito mesmo, vale muito a pena. E esse Mountain Head, vale a pena? Na Max? Rapaz, então... O que é isso? Veja bem. É um cara com a cabeça grande? Não, não, boa. Na verdade, é como se o apelido para um lugar que é em cima de uma montanha, onde por acaso se encontra um grupo de amigos que são os cabeças, né, da indústria de informática. E o filme, ele tem um filme, né, que é com um dos produtores o cara do Succession, então tem um jeitão muito Succession, né, logo de cara. E, cara, o time é excelente, porque fala sobre o que aconteceria se uma das empresas, de forma irresponsável, liberasse uma IA que você não realmente ficasse na dúvida se o vídeo é real ou não. Eita! Né? E nem preciso dizer o que acontece, né? E, cara, bate muito com esse View 3, né? View 3, que é um lançamento da Google, né? Uhum. E que realmente tem feito algumas coisas divertidas, como aquela... ai, meu Deus, Maria de Maiô, uma coisa assim, né? Que é uma série humorística que tem aí. Como tem coisas bem assustadoras, né? De você ficar na dúvida, isso aí aconteceu ou não, né? Já tá acontecendo esse problema. E o filme, ele começa com essa premissa muito boa. O que pensam esses caras? Tipo, né? Se eles têm alguma consciência de
responsabilidade, como é que eles tratam as outras empresas, como é que eles tratam os governos, como é que os governos tratam eles. O início é muito bom, excelente, o argumento. Mas, gente, a metade do filme você já fica assim. O final, Michael, é lamentável. Você olha assim, É cara, a mesmo? impressão que dá é que, tipo assim, entregaram pra um estagiário. Daí pra mim, Nossa. entendeu? O final é ridículo, que você olha Botaram a assim, não IA acredito que tá pra fazendo isso. fazer eu escrever o final, então. Cara, eu acho que a IA ia fazer um trabalho melhor. Não tô Eita. de brincadeira. É sério. É assim, chega a dar raiva. Chega a dar raiva. Você fica assim, não acredito nisso. E é uma pena, porque, infelizmente, né, como muitas vezes, o final é o que você lembra do filme, né? Infelizmente está sendo uma temática desse nosso episódio, em reclamar dos desfechos. Pois é, mas esse aqui é muito ruim. O final é Eita, nós. inacreditavelmente ruim. Então você fica assim, cara, recomendo. Ele é uma discussão interessante, mas a pessoa tem que estar ciente, cara. Não vai muito longe não, cara. Entendeu? Não mesmo, sabe? E falando em ir muito longe, parece que tem uma menina que é bem famosa, né? Por fazer altas aventuras. Uma tal de Bridget Jones aí, que já está no seu 4º filme. Olha aí, virou franquia mesmo, né? Era trilogia, virou franquia. Louca pelo Garoto, né? Um filme de 2025 aí, o mais recente. Cara, é mais uma comédia romântica, lógico. Bridget Jones ficou famosa por conta disso, né? Nos anos 2000 aí, finalzinho da década de 90, anos 2000. Muito humor e charme, né, que tece comentários e críticas sobre esses costumes atuais, só que aí é legal disso, porque a Bridget Jones é de uma outra época, né, assim, e eles trazem para o contexto atual de relacionamento, então isso eu achei interessante, e o que eu achei também curioso é porque eu não lembrava dos outros filmes. Aí falei com a minha esposa assim, vamos assistir os outros antes? Vamos, a gente assistiu os outros 3 antes. E foi interessante ver, de fato, assim, uma evolução em termos, assim, não vou dizer evolução, mas assim, uma adaptação de como a série, porque era totalmente politicamente incorreta a série. Se você pegar o primeiro filme, cara, você fica assim, cara, se isso fosse lançado hoje, tipo assim, sabe? Já ia ser cancelado, né? Já ia ser cancelado. Era tipo o show da Xuxa na nossa época, né? Era uma parada que não era... Tinha momentos ali que você falava assim, cara, isso é um programa infantil. Mas, enfim, e é muito curioso, foi evoluindo, né, pra ficar mais politicamente correto, evitar preconceito e tal. Mas, ainda que o filme consiga, né, explorar esses temas novos, que é a maternidade, que é uma coisa que a gente não tinha visto, né, dá um pouco ainda da Bridget Jones, essa questão do relacionamento com diferença de idade, eles exploraram bem isso. Eu achei que, assim, falta um personagem que era alicerce dessa série de filmes. E era muito sentida no resultado final, eu achei. Porque era aquela galera ali, sabe? E aí essa pessoa não tá, e você fica assim, poxa e tal, então não é a mesma coisa. Ainda assim, né, quem quer comédias românticas menos apelativas, um pouco mais inteligentes, essa é uma boa pedida, que essa sempre foi a pegada Bridget Jones, né, uma crítica assim mais ácida, bem embasada, não é aquela comédia romântica assim, né, mamão com açúcar por ser, só pra emocionar. Não, é pra rir, é pra criticar, então, nesse sentido, eu acho que vale a pena. Para quem gosta dos filmes, né? Baseado em livros, né? A Bridget Jones, então. Isso. Vale a pena. Adaptação. E por falar em adaptação, mais um documentário aí do Bonovox. Então, pois é, rapaz. Então, é uma adaptação de um livro, né? Que é o de mesmo nome, o Surrender, né? E, cara, Bonovox, que é engraçado, né? Que só a gente chama de Vox, porque o resto do mundo chama de Bono. Só Bono. Bono. Aqui acho que é pra diferenciar do biscoito, né? Isso, provavelmente. E aí, cara, o cara que ele vai pro banheiro de óculos escuro, né? Escuro não, vermelho. Não, agora não, agora é um senhor, isso, aí ele tinha um meio transition, deve ser multifocal, né? Então ele já é um senhorzinho, né, sim, na série. E você fica, na série, no documentário, e você fica assim, porque
A série é tipo uma peça, entendeu? Então ele vai comentando a vida dele, mas é uma peça com show. Então é uma mistura, sabe? Tem momentos dramáticos, tem momentos engraçados, tem momentos que é vergonha alheia, assim, sabe? Que o ego trip vai lá em cima. Tem momentos até assim interessantes, que ele fala sobre a relação difícil que ele tinha com o pai, porque a mãe morreu muito cedo. Uhum. E ele tinha uma grande com a mãe dele, e ninguém podia falar sobre isso, sobre ela ter morrido e sobre ela, né? Então era um tabu. E a série ela vai pegando umas coisas sobre a Irlanda, sobre o mundo, sabe? Sobre o sucesso, sobre até uma busca também, que foi tema, né, de vários discos deles, né? De uma busca sobre Deus, né? Então, cara, assim, tem momentos interessantes, tem momentos que é muito, cara, o que eu tô vendo? Entendeu? Então, muita gente não vai gostar. Fica o aviso, né? Fica o aviso. Fica o aviso. Mas, cara, tem momentos que eu acho que ele tem um problema sério de personagem e pessoa, né? Separar, então, né? Isso. Então a proposta dele era mostrar pessoa e personagem. Isso não fica claro. Entendi. Entendeu? E se isso era pra ser a ideia, também não fica claro. Agora, a pergunta que não quer calar, se você chamar ele de Bono, ele vai olhar ou não vai olhar? Porque é que nem o Didi, né? Se você chamar ele de Didi, ele vai... Boa. Ele não vai gostar. Então, eu acho que é uma pessoa difícil, cara. Eu acho que no documentário mostra algumas coisas que fica assim, ele deve ser difícil. Ele não deve ser fácil, entendeu? Enfim, né? É aquela história, né? Nem sempre dá pra deixar tudo em ordem. Falando em ordem, né? Em desordem, caos e destruição, olha aí. Próximo ingrediente, né? Esse filme da Netflix, com Tom Hardy. E eu vou te falar, não é lá essas coisas não, já vamos ser logo direto aí, né? Já estamos aí no final do episódio, quase não tem mais ninguém ouvindo, tô brincando. Cara, ele faz o papel de um policial, né? Ele envolve com algo sujo e tenta desesperadamente limpar o nome dele em meio a uma guerra familiar entre políticos e chefes de crime. E aí, de fato, o filme é um caos, mas não no bom sentido do nome do filme, mas muito assim... tem até muita ação, mas exagera nos efeitos especiais, tipo assim, só tela verde, quase o filme. Tem poucos momentos assim, né, e na violência gratuita, eu acho que exagera, muito sangue digital, sabe, assim, muita... a trama também é bem previsível, os personagens nada carismáticos, Tom Hardy realmente se esforça um pouquinho, mas ele não consegue provar que está ali além de algo mais para do que pagar uma reforma da casa dele, né? Então, só recomendo para aquele que gosta de ação desenfreada e muito sangue com pouca história. É tipo assim, eu quero ouvir tiro, porrada e bomba, né? Sem pensar muito e tal. É isso. Esse filme aí talvez te agrade, se é isso que você está buscando, né? E Tom Hardy na sua montanha-russa aí, já conhecida, né? Com altos e baixos. Tem dia que a gente quer isso, né? E falando em altos e baixos, né? O Tempest Rising, né, cara? Então, aquele momento que o Flávio provavelmente vai querer desligar, é um joguinho, calma, gente, calma, é um joguinho que, cara, eu vou te falar, quando eu tinha visto no início, o pessoal comentando, cara, vai sair um jogo de estratégia em tempo real, né? Quem jogou o Command Conquer vai curtir demais e tudo, como fosse o sucessor. Cara, é verdade. É impressionante. Até a coisa ruim das animações, eles conseguiram. Entendeu? Olha só. Mas, especialmente o Red Alert, que é um dos que eu mais... Cara, a abertura do Red Alert, quem não conhece, por favor, procure. Eu acho que foi o último jogo de estratégia que eu joguei, foi o Red Alert, você acredita? Porque eu jogava estratégia bem nessa época, de Warcraft, Age of Empires 2, e aí... Não, Dune eu nunca cheguei a jogar, mas aí eu acho que o Red Alert foi o último jogo de estratégia que eu joguei.
Caramba, você chegou a jogar o Red Alert 2 ou não? Nem jogou o 2. Não lembro, eu acho que não. Acho que eu fiquei só no 1. Caraca! Bom, mas a abertura do tanto o Red Alert 1 como do 2, depois procurem na internet. Uhum. Tá, tudo bem, paz da Ucrânia é um sentimento estranho, mas enfim, o ponto... Cara, que joguinho massa, porque ele não é só uma cópia, ele vai além, cara, as campanhas são excelentes, cara, assim, você olha assim, cara, é brilhante, sabe, brilhante, porque você tá, vou fazer meus bonequinhos e destruir a base, cara, você vai lá pensando que é uma coisa surpresa, entendeu? O jogo ele vai mostrando novos itens, ele vai mostrando outras formas de interagir. Cara, excelente, cara. Realmente. Legal. Agora eu vou te falar, é uma bomba termonuclear na sua gestão de tempo mesmo, cara. Não estranhe passar numa campanha 6 horas. Eita. Se você for doente, chato mesmo. Não. Entendeu? Então, cara, é muito bom. Cara, cara, até as atuações hilárias, sabe? Estão lá, cara, é muito bom. Assim, eu recomendo eles, cara, é muito bom, não sei o que, mas agora eu tô sem tempo. Eu falei, olha, eu te falei, eu te avisei, entendeu? Então, cara, quem tem tempo, cara, um joguinho que vale a pena, tá um pouquinho caro, né? Devem é porque é meio novidade e tudo, mas mesmo assim, cara, pena, realmente, eu vou te falar, me surpreendeu. Agora é aquela coisa, né? Um remake vale a pena nessa altura do campeonato? Pois é, né? Você tava falando aí do quase um remake de um jogo, né? Que é uma... Só que assim, feito de uma maneira muito boa e criativa. Vamos pro outro lado da moeda, que é um remake totalmente desnecessário. Mais uma tentativa, né, de adaptar a história do Corvo, né? 30 anos depois do clássico lá do Brandon Lee, né, que inclusive foi o último filme dele, que ele morreu durante as filmagens, né, um acidente lá na gravação, mas assim, totalmente desnecessário. A adaptação para mim, talvez assim, seja nostalgia falando, mas para mim é muito pior do que a de 94, apesar da entrega e do carisma do Bill Skarsgård, né, que é outro da família famosa aí. O roteiro é muito confuso, raso, e o terceiro ato, assim, extremamente decepcionante. Muito, muito mesmo. O vilão, assim, você olha assim, nossa, tipo assim, nível Marvel. Então, assim, tem raros momentos interessantes de ação, né? E eu não achei a química boa do casal, então o drama e o romance não funcionam. Eu só recomendo para quem gostar muito do Corvo e tiver curiosidade de ver uma nova alternativa de visão para esse conteúdo, né, do Corvo, que a história basicamente é um cara que tem uma morte brutal junto com a namorada, e aí ele volta dos mortos para vingar a morte dela, né? Por um espírito aí que tem a ver com o negócio de corvo e tal, tipo, ele fica no limbo, enfim. Esse filme explora um pouquinho mais isso, para tentar explicar, como se precisasse explicação, né? A premissa em si, né, é tipo assim, não mesmo, senta e relaxa, é isso aí, enfim. Mas de resto eu acho melhor ficar com o de 94, viu, do Brandon Lee, porque ele tá muito melhor no papel de corvo e virou um cult classic também, né? Esse Corvo de 94, então eu prefiro ficar com aquele lá do que com esse novo aí. Nossa, hein? Não, passa longe, né? E assim, vamos esperar, né? Falar em esperar, tem as 4 estações do ano aí do Netflix, uma série, uma minissérie. E aí, eu assisti essa também. E aí, o que você achou? Então, cara, curioso. Aliás, né, o último... Calma, gente, é o último meu ingrediente. Tá acabando. Estamos chegando no final. Estamos chegando no final. Último bloco, não percam. Então, cara, eu achei que é uma série que... bom, antes, o que se trata, né? São 3 casais, né? Que se encontram em menos de um, né? E cada encontro meio que representa as estações, né? Do relacionamento mais vida também, né? Então tem o verão, né? Tem a primavera, né?
outono e o inverno, né? Cara, tem momentos, entendeu? Assim, e aí eles vão relembrando momentos ruins e tal, aquelas amizades de muitos anos, né? Então eles têm muitas histórias e tudo e tal. Só que, cara, tem momentos da série que são meio pra ter momentos muito bons, que realmente, cara, tem momentos que eu falei, não, tá aí, parabéns, essa ideia foi massa, mas tem momentos que você fica assim, caraca, não esperava isso, entendeu? Então, foi uma série que ela tem os seus clichês, ela brinca com esses clichês. Aliás, a Tina Fey tá excelente. Muito bem mesmo, gostei muito dela. Aliás, é uma super atriz, né? Eu tava assistindo outro filme dela, recente não, já tem um tempinho, mas eu gostei demais. Eu falei, gente, que atriz boa. E ela veio do Saturday Night Live, né? Sim, exatamente. Então, tipo assim, ela tem uma pegada de comédia um pouco diferente, né? Tem um timing muito bom. Muito bom. Então, cara, essa série é engraçada. Assim, eu jurava. É uma minissérie, né? Uma minissérie, né? É uma minissérie, exatamente. E eu não esperava que. Eu acho que são 6 episódios, eu acho. E, cara, eu não esperava que, tipo assim, vai acontecer aquilo. E, de repente, ela foi e me surpreendeu. Eu falei, olha, tá, tudo bem. Não é assim, meu Deus, que série legal. São 8 episódios, aliás. Mas tem uns momentos que surpreendem, que você fica assim, pô, tá aí, legal. Tem uns momentos meio engraçados também que você fica assim, onde é que isso aqui tá indo, né? E evita, assim, ele na última hora desvia, né? Assim, ufa, né? Então, cara, foi uma série que eu falei assim, me surpreendeu. Eu acho que a nota de 7.2 é justo, sabe? Olha aí. E tem muita gente famosa, né? O Steve Carell, tem uma galera famosa aí. Não, tem uns momentos vergonha alheia também. Tem mesmo. Tem. Verdade. Verdade. Mas tem uns momentos muito bons. Porque, assim, legal. E por falar assim, de não saber onde está indo. Boa. Olha aí. Isso acontece com quem? Acontece com quem? Com The Old Man, né? Problemas na memória, a gente já está começando a vivenciar isso aí, mas vamos mudar de assunto. Eu, como bom Old Man, já iniciando minha fase de Old Man, tinha esquecido dessa série. Falei assim, rapaz, eu lembro que eu tinha visto a primeira temporada daquela série, falei, cadê a segunda? E já tava lá na Disney Plus e tal. Falei, rapaz, deixa eu ver, porque eu gostei muito da primeira temporada, né, que uma série que tem a dupla Jeff Bridges e o John Lithgow, dois veteranos aí, né, o Jeff Bridges aí com a caçapa na boca, né, sempre falando daquele jeito, mas assim, cara, gostei demais dessa temporada, né? Essa série que é uma agradável surpresa, que tem um elenco muito forte, como eu já falei, uma história bem interessante, que a premissa é de um cara um ex-agente secreto aí da CIA, e ele se envolve com uma pessoa e tal, e aí numa missão, e resolve fugir com essa pessoa, né? Tipo assim, sumir e tal, só que tem uma série de consequências aí, essa pessoa que ele foge estava grávida, então é filho de um alvo importante da CIA, entendeu? E aí, só que o passado volta a perseguir ele, né? Quando ele já tá bem velho, The Old Man já aposentado, enfim. Só que é bem interessante a forma que eles construíram a série, assim, a premissa é bem bacana. E assim, nessa temporada a gente tem menos ação do que na primeira, e o foco mais no drama, mas a qualidade mantém o mesmo nível, eu achei. O foco vai mais, né, com a Alia Shawkat, que faz o papel da filha dele, que é a Angela, a filha do Jeff Bridges na série. E assim, a dupla, né, do Jeff Bridges e John Lithgow, para mim, eles continuam também assim, esbanjando talento, carisma. Gostei demais, mas essa Alia Shawkat me surpreendeu, porque ela é aquela atriz que é do Arrested Development, né? Que é a Maeve, né? Que ela faz o papel da Maeve. E
ela, cara, surpreendeu, assim, eu não sabia que ela tinha esse talento todo, então gostei demais. Então tá lá, pra quem ficou curioso, assistiu a primeira temporada ou não assistiu ainda, tá lá as 2 temporadas no Disney Plus. E super recomendada a série, viu? Gostei demais. Que massa, um show de bola. Rapaz. E é isso aí, finalmente chegamos aí no final do nosso episódio, né, Jeff? Então vamos lá agora para aquela parte assim que a gente vai só dar uma passadinha aí no que tá vindo por aí, nos petiscos. A gente não sabe quando, mas vai vir aí no futuro. Exatamente, é isso aí. Não é isso? Vamos lá então. É isso aí. Vamos começar nos meus petiscos, né? Vou dar uma passada rápida. Tu comecei a assistir o Stick na Apple TV Plus, nova série lá. Também vai estrear, né, uma outra série lá, Cortina de Fumaça, na Apple TV Plus também, que eu vou pegar. Comecei a assistir a primeira temporada da Casa de Davi, que é a história de Davi mesmo, da Bíblia, Davi e Golias, enfim, na Prime Video. Tô esperando a primeira temporada do Alien Earth, né, na Disney Plus. Esse aí eu tô com uma expectativa muito grande, como fã da série. Vamos ver se vai prestar. Terminei o Arrested Development, aí eu falo no próximo episódio, se der. E tô jogando, né, Indiana Jones. Tô quase terminando o jogo novo do Indiana Jones aí. Muito bom, super recomendado. E também comecei a jogar, pasmem, Clair Obscur, né, o Expedition 30, que é um RPG de turnos, que não é a minha pegada, mas esse me convenceu. Assim, a galera falando tão bem do jogo, eu falei, cara, eu tenho que jogar, tenho que tentar, e eu vou te falar. Vamos ver aí. A história é muito boa, a premissa é excelente, né? Pra você ter ideia, assim, a premissa é... Para quem ficar curioso, né? Quem não conhece, a premissa da história do jogo é assim: de repente, né, aparece uma entidade na Terra e aí ela começa a pintar em um lugar como que todo mundo consegue ver, né? Tipo assim, é até chamado de pintora a entidade. Ela pinta um número e aí depois de um ano todo mundo daquela idade para cima morre. E esse número a cada ano vai decrescendo, né? Vai decrescendo. Então, ela pintou lá 77, aí todo mundo com 77 pra cima morre. Aí já tá e aí eles começam a mandar expedições pra esse lugar, pra descobrir, tentar evitar, né? E aí a gente já tá na expedição dos 33 anos, ou seja, o tempo tá acabando, né? A gente só tem pessoas de 33 anos pra baixo na Terra. E já tiveram várias outras expedições antes, e eles tentam continuar, né, e tal, porque... para tentar descobrir o que está rolando. Mas eu gostei muito da premissa, então é um dos candidatos aí a jogo do ano, né? Vamos ver. Seus petiscos, Jeff. Ele é famosinho mesmo. Cara, então, eu algumas coisas eu soltei, algumas não. Então, Astro City eu vou ver, porque é uma questão de honra, vocês vão entender. O Borderbot, que é o All System Red, né? Que é uma dos livros lá. Eu tenho uma boa impressão, acho que vai ser legal. Apple TV Plus também, né? Exatamente. A bailarina que tá nos cinemas, que eu tenho que rir. Porque Ana de Armas, né, cara? Eu tenho que assistir. Lilo Stick, pra rir um pouquinho, né? Porque o roteirista tá meio complicado aí, né? Como treinar o seu dragão também, aquela, né? Você tá hoje a Disney não vai desistir enquanto não transformar tudo em live action, né? Exatamente. E será que presta? O pessoal tá falando que sim, então. Olha aí. Vou tirar a dúvida, né? E aquele momento terapia, né? O Menino H que eu tenho que assistir, eu tô fugindo. Esse aí já tá fazendo 2 aniversários quase aí na tua lista. Já tá. Esse aí é do tempo quando a gente fazia o podcast a cada 2 semanas. O Paradise eu tenho que assistir porque todo mundo muito bem, já estou levando até spoiler. Under the Bridge, talvez passe, talvez não. Me morrendo por sexo, sim. Eu prometo, nem é ano eleitoral, eu termino. Isso aí eu acho. Muito bem. Olha lá, tá gravado, hein? Vai ser publicado isso aí.
É. Mas é isso aí, Jeff. Chegamos ao final de um longo episódio, mas recheado de coisa boa. E a gente agradece aí, né? Quem chegou até o fim, os heróis da resistência. Muito obrigado aí. Se quiserem contactar a gente, pode mandar e-mail para o mexilhodigital@gmail.com ou então deixar comentários no vídeo, sugestões e tudo. Estamos sempre abertos. E é isso, né? Um projeto do Mexido Digital, nosso blog, que de vez em nunca ainda está aparecendo um post lá. Sim, tem coisa nova, boa. Tem coisa nova lá, que eu vou ver se eu falo no próximo episódio. Não entrou, teve que ser editado desse episódio, mas enfim. Como é atemporal, não tem problema, eu ainda vou falar. Isso. E é isso aí, muito obrigado, Jeff. Esse episódio vai estar, né, nas plataformas principais aí, Spotify, Amazon Music, Pocket Cast e YouTube, claro. E muito obrigado, Jeff, por mais um episódio e vamos nessa, né? Eu que agradeço e vamos lá, vamos que vamos. Tentar não engordar muito aí na festa junina. Eita, olha isso, faltou as dicas de festa junina, mas aí a gente ia datar o episódio, né? Não dá. É verdade. Então, beleza. Falou e até a próxima. Valeu, obrigado.